Vexame para uns, glória para outros. Cruzeiro e Flamengo sofrem derrotas históricas, enquanto o Verdão e o Bahia conquistam vitórias importantes na Liberta. Uma enxurrada de jogos nessa noite. 6 brasileiros entram em campo logo mais em partidas de Liberta e Copa Sul-Americana. E outras notícias do mundo da bola nos nossos acréscimos. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my teams, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, seu podcast preferido de esportes. Hoje, 10 de abril, quinta-feira maluco, hein, Caião? Eu não sei como é que tá aí em Los Angeles pro Pedrinho, mas em São Paulo choveu, fez sol. Tá uma loucura essa cidade. Tá uma loucura, mas eu vou te falar um negócio. Se já caiu água aqui em São Paulo, o que tá caindo água na Pampulha, Caião. Porque eu vou te falar um negócio. Semana passada, você não tava aqui, mas eu falei. Não pode perder pra esse timeco, você tava até. Não dá pra perder pra esse timeco do... Nem me lembro qual foi o time que o nosso querido Cabuloso fez a proeza de ser derrotado no último lance, né? Perdeu. União Santa Fé. União Santa Fé, exatamente. E aí ontem a gente fala, pô, não dá pros caras perder do Mushuk Runa. Tinha que meter 4x0, você falou que ia meter 4x0 e tal. E aí, pô, hoje é dia, né? Hoje é dia, o programa é seu, Pedrinho Moraes. Eu vou ficar quieto, calado neste início de programa, porque o programa é seu, cara. Não, mano, eu tô até murcho. O Cruzeiro drena a minha energia, a energia do cruzeirense. Você já vai querer falar do Cruzeiro ou você vai querer uma resenhazinha antes? Vamos pra resenha, depois a gente fala do Cruzeiro, então. Então tá bom, então. O cara tá tentando fugir do Cruzeiro de qualquer jeito. Claro, você não vai fugir, tá? Só te avisando, você não vai fugir, não. Nossa, cara, eu ainda tenho que gravar o pós-jogo do Cruzeiro e eu fiquei pensando, pra que eu fui inventar a moda de gravar pós-jogo do Cruzeiro? O cara desistiu no terceiro jogo, Caio. Não desistiu. Vai. Eu vou gravar. Vai, né? moleque. Acha que é fácil aí, né? Mano, como é que eu posso começar hoje? Com essa animação aí vai ser... Vou começar vou começar com uma fofoquinha, que aí eu vou em, mano. A gente gosta de uma fofoquinha. Vocês viram a parada do Pavon e do Quinteiros? Não tô sabendo. Não? Então tá. Conte para nós. Vou contar então. E aí eu acho que eu nunca vi isso. O Pavon é até o queridinho do Quinteiros. Coloca ele todo jogo e tal. E a torcida do Grêmio tá, mano, pé da vida com o Pavon. Vai ele todo jogo e tal. Aí no jogo da Sul-Americana agora, que o Grêmio ganhou, ele deu assistência pro primeiro gol, né? Aí ele foi e saiu tipo igual o Messi, quando você coloca a mão na orelha assim, fala mais de mim e tal, que negócio, vai a mais. Beleza. Aí no meio do jogo, ele foi e começou a pedir desculpa. Então aí você já vê que o cara, tipo assim, já tá zero concentrado, né? O cara já tá desnorteado. Já começou a pedir desculpa e tal, que negócio, no meio do jogo rolando. Conheço um jogador que fez isso, hein? Aí teve uma hora que a bola saiu, e os caras começaram a xingar ele, vaiar. Aí ele chegou pra um torcedor e falou assim: para de ficar reclamando, sô. Esse Quinteiros é louco, ele não sabe o que tá fazendo. Meteu essa e voltou pro jogo. Aí a repórter foi e perguntou pro torcedor: o que o Pavão te falou? O cara foi e soltou, irmão. Tá uma confusão lá no Sul agora, e aí, assim, estão achando que ele vai cair bem antes do que o esperado. E, mano, aí pra ser sincero, eu nunca vi isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu vejo um jogador fazer isso no meio do jogo. Entregar o próprio treinador, né? Tá louco. E aí tá rolando esse clima lá no Sul e é isso. Essa era a fofoca dele, Caio. Não, e pros caras terem inventado que o Quinteiro falou isso o Pavão falou isso pro torcedor, dois palitos, né? 2 palitos, também acho. Caiu na história do Twitter. Pois é. Não, e outra, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar de um jogador aí que ficou xingando a torcida, mandando a torcida calar a boca. Eu tô louco pra ouvir sua opinião, Caio. Tô louco pra ouvir. Mas enfim, Pedrinho, você tá muito desanimado, então já vambora pro Cruzeiro, que eu quero ouvir sua opinião. E é polêmica, e não vem passar pano pros caras, porque perder pra esse timeco do Equador não dá. 2x1, o Cruzeiro até conseguiu o pênalti lá depois de 10 minutos. Olha o tanto cara é sensacionalista. Cruzeiro e Flamengo sofrem derrotas históricas. A do Flamengo a gente pode discutir, a do Cruzeiro ou não. Ou perder pro Mushuk Runa no Mineirão é tranquilo pra vocês agora. Se for, tranquilo, Aí é de cada clube. Históricos, talvez ele se tivesse pedido na final, aí seria histórico, não? Mano, é o Mushuk Runa. Você tá maluco? Olha os caras, velho. Olha o Caião. Que é isso? Mano,
Tudo bem que Cara, você já bateu lá normalizaram no o fundo negócio do desse. poço, mas, mano, você não pode aceitar isso não, velho. Eu não posso aceitar, mas, cara, histórica pra mim é too much. Mas beleza, vamos lá. Vai, fala aí sua opinião, então, do jogo do Cruzeiro ontem. Eu tô curioso pra saber que, obviamente, eu não assisti. Ó, o Cruzeiro não. Cara, dá vontade de Mano, o chorar. cara não tem nem força pra falar, velho. Vai chorar. O negócio é o seguinte: o Cruzeiro ele não tem um time, é um catado e joga lá. É isso que tá acontecendo. O Cruzeiro não tem ideia de jogo, aquela mesma historinha. A partir meio de de qual campo- momento o meio nosso de- El Profe vai começar a ser cobrado? Ou pode começar? Então, esse é o negócio. O Jardim, claramente, ele não conhece o elenco que ele tem. Você vê que quando ele faz as alterações, o time não consegue evoluir. Porra, mas ele tá lá faz um mês já. Exatamente. Não é que ele tá lá só um mês, ele tá lá o Cruzeiro ficou um mês sem jogar. Não, eu tô falando que ele já tá lá um mês. Ele tem que conhecer os caras que ele tem. Exatamente. Não, o que eu tô falando não teve Ele nem ficou jogo com aí mais de pra um mês. trabalhar. Ele teve muito tempo pra treinar. E assim, só que ao mesmo tempo, ele ainda tá tentando entender o que tá acontecendo. Treinar um time brasileiro é totalmente diferente do que ele tem no histórico. É uma loucura de treinar no Brasil e o Cruzeiro é uma bagunça, é o que eu falo. O extracampo sempre vai refletir dentro do campo. O meio de campo do Cruzeiro não joga, eu já falei do Romero 1 milhão de vezes, o cara não marca, o cara não joga, o cara não dá carrinho, não dá bote no catimba, o primeiro argentino que no catimba, ele não pisa na área. O time do Cruzeiro não tem meio de campo. No comecinho do jogo, aos 20 minutos do primeiro tempo, o Mateuzinho saiu. Eu tinha até gostado do time que ele entrou. Ele entrou com o Eduardo, ele entrou com o Eduardo, ele entrou com o Matheus Pereira. Achei que ia dar uma liga ali, Mateuzinho e Romero. O Mateuzinho machucou. E aí, depois que o Mateuzinho machucou, o Matheus Pereira, que ele é muito, muito diferente. Ele tá muito acima do time do Cruzeiro. O trato que ele tem com a bola é diferente. E assim, sem ritmo de jogo, ele começou a buscar a bola no pé do zagueiro. E aí ele tentava armar lá de trás. E eu quero o Matheus. O Matheus Pereira, ele tem que jogar perto da área ali, que é a zona de perigo, ali que ele vai conseguir dar o passe pro Gabigol, pro Dudu, ali que ele vai conseguir chutar no gol. Ele vai conseguir cavar uma falta, um pênalti. Ele tava jogando, ele que tava dando a saída de bola, porque os volantes do Cruzeiro não conseguem dar saída de bola, entendeu? Aí ele fica dando bola longa, e aí ele tem que correr o campo inteiro pra pisar na área. Chegou no segundo tempo, ele tava morto. O primeiro tempo dele foi bom, mas ainda não é o que a gente espera dele, mas foi bom. E aí, no segundo tempo, ele morreu. O Cruzeiro, quando o Cruzeiro parece que entre o meio de campo e o ataque, na metade ali, parece que tem uma força magnética que o Cruzeiro não consegue passar, é uma coisa louca. A gente não sabe. E é isso, o Cruzeiro, quando vai ataca com o Gabigol, a maioria das vezes com o Dudu, e o Gabigol pisa na área, e aí tem 3 zagueiros pro Gabigol. Você vê o time do Bahia jogando, por exemplo, 6, 5 caras pisando na área. Então é isso, o Cruzeiro não tem uma estrutura, não tem uma jogada, a bola parada do Cruzeiro é tenebrosa, o Cruzeiro, eu não lembro qual foi a última vez que ele fez um gol de escanteio, cara, pelo amor de Deus, você Gol de fica escanteio. até mal. Não lembro qual foi a última vez que o Cruzeiro fez um gol de escanteio. A bola parada do Cruzeiro é horrorosa, ofensiva e defensivamente é pior ainda. E é isso, foi horroroso a partida de ontem. Eu achei que era impossível ser pior e conseguiu. O Gabigol não recebe uma bola, as poucas que chegam nele também ele não consegue segurar, ele não consegue dominar. O time tá todo mal, tecnicamente o time tá muito, muito, muito mal. Tá difícil, velho, tá difícil ter esperança. A última partida boa do Cruzeiro foi contra o Botafogo, que a gente ganhou de 3-0, vai fazer um ano já. Que isso, os caras. Ele brincou. Ô, Pedrinho. Brincou. Ô, Caião. Deixa eu te perguntar, como tá nosso Dudu, hein? É o que eu falei ontem, o Dudu tá recuperando o drible. Ele é o das contratações, assim, tirando o Fabrício, ele e o Fabrício Bruno que tá rendendo. O Dudu ontem, ele não fez uma partida, assim, do Dudu ainda. Mas ele cavou o pênalti. Ele vem evoluindo a cada jogo e ele vai pra cima, ele cria a jogada, cruza na área, entendeu? O pênalti foi ele que roubou a bola e foi ele que foi pra cima, do aquele jeitinho que a gente gosta, pedalando, indo pra cima e sofreu o pênalti. A parte dele ele fez, ele deu o empate pro Cruzeiro. Aí agora tem outros jogadores também pra tentar fazer um gol. Ele é o único ainda que... Ele fez o gol na estreia, né? Contra o Mirassol. Ele é o único ainda que, assim...
consegue alguma coisa. A torcida do Cruzeiro hoje, ela tá satisfeita mesmo só com o Dudu e com o Fabrício Bruno. O Jonathan Jesus pro Gamarra, meu Deus do céu, é uma discrepância gigante. O Jonathan Jesus é muito bom zagueiro. Ele é o cara que quando o volante não consegue, né? Ele é o cara quando o Matheus Pereira, por exemplo, não foi buscar a bola ontem, ele consegue quebrar a primeira e a segunda linha arrastando e dando um passe. Mas é muito, muito pobre, velho. O time do Cruzeiro, assim, é desesperador e eu acho que eu vou cravar que o Cruzeiro hoje joga o pior futebol do Brasil. Disparado. O Caião. Belas aspas. Demorou uns 10 minutos pra ele falar a verdade, aí no final ele falou a verdade. E outra coisa que eu falar, só pra finalizar. O único jogo que o Cruzeiro não tomou gol foi contra o Tombense na estreia. De lá pra cá o Cruzeiro tomou gol em todos os jogos, velho. O Caião, queria te ouvir porque... Meu Deus. O Cássio no final do jogo deu uma entrevista, né? Onde ele meio que expôs a defesa, né? Falando que, pô, ele é o cara que mais fica pé da vida de tomar gol, que toma gol infantil e... parecido com o que o Verratti falou, só que tem uma diferença muito grande entre o Verratti, um atacante que tá lá na frente, que é o líder do time, falar, e o Cássio, que eu tenho até minhas dúvidas se o Cássio tá hoje lá é o atrás, líder que é o líder do time. se ele é o líder do Cruzeiro. Agora, fato é, acho que a discussão do Cruzeiro ela tem que ir além do campo. E aí eu queria te ouvir se você acha que o Alexandre Matos corre ou começa a correr risco de cair. Mano, o Pedrinho apostou 100% das fichas dele no Alexandre Matos. Se ele mandar o Alexandre Matos embora, é um atestado de incompetência dele mesmo. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai já não tentar... atestou isso com o Diniz? Não acho que ele testou isso com o Diniz. Eu acho técnico, nesse caso, é menos chamativo do que um cara como o Alexandre Matos. Eu não acho que ele vai demitir o Alexandre Matos. Eu acho que ele vai tentar recuperar, vai tentar trazer algumas outras peças, já que eles não estão satisfeitos com as que eles trouxeram no início do ano. E é isso, pô, você olha pro time do Cruzeiro, você tem William, Fabrício Bruno, Jonathan e Marlon, Matheus Henrique, Lucas Romero, Eduardo, Matheus Pereira, Gabigol e Dudu. Só falar pra mim que esse time é ruim. Não, o time não é ruim. No papel não é ruim. Mas beleza, aí o que vamos eu acho cobrar nosso professor ou porque a Abla pode tudo? Não. A questão toda é... A culpa, se a gente for olhar hoje, a gente consegue colocar a culpa em muita gente. Nos jogadores, no treinador. Tem culpa todo mundo, né? Tem culpa todo mundo, exatamente. Agora, como é que você distribui essa culpa? Acho que é Alexandre Matos e Pedrinho, sei lá... Mais que 50% os dois. Sabe o que é o negócio? Mas assim, posso falar? Os jogadores também têm culpa, mano. Os caras têm que... os caras têm que jogar. Desculpa. Porque assim, já é o terceiro treinador do Cruzeiro. Não, na verdade vou aumentar. Vou começar do Seabra. Que o Cruzeiro não consegue jogar. Aí, beleza. Aí tem torcedor do Cruzeiro pedindo a cabeça do treinador de novo. Aí vai trazer outro. E vai ficar nesse ciclo aí. E ninguém faz o Cruzeiro jogar. É uma coisa assim, que não é só o treinador. Assim, se tiver culpa... Óbvio que tem culpa. De todos os culpados, ele é o menos. Não sei o que fazer mais. Não sei. Aí é direção. É direção, mas... E o Gabigol, hein, Pedrinho? Cara, o Gabigol, tecnicamente, ele é abaixo. Assim, ele não consegue dominar uma bola. Gabigol, tecnicamente, abaixo? É ou está abaixo? Tá abaixo. Mas eu vou falar de trato com a bola, e agora eu tô falando, ele é abaixo. Trato. O negócio do Gabigol é gol e meter gol em final. Isso ele é um monstro. Meter gol em final. Agora, ele peca no domínio. O passe dele, quando ele volta de primeira, é bola quadrada. Ele não é esse jogador. O negócio dele é meter gol, atacar o espaço e meter gol em final. É isso. Acho que tá bom pra um camisa 9, né? Exato. Mas o Cruzeiro não cria, então aí o Cruzeiro não cria. Aí... A real é que eu acho que ele não se encontrou ainda no Cruzeiro. E pênalti ele também não erra. Mano, a real é que eu acho que ele não se encontrou no Cruzeiro como ninguém ali se encontrou. Acho que o Cruzeiro falta ainda uma identidade que cabe muito ao treinador dar e ainda não tem, né? Ainda não tem. O problema é que, assim, já estamos em abril, caminhando para maio e acho que não tem problema nenhum ainda não ter uma identidade. Agora, precisa começar a ter. Então, ou acredita no Careca e vai com ele até o fim, ou daqui a pouco, o que eu acho que não vai acontecer, não sei se o Pedrinho vai acreditar no Leonardo Jardim, não.
Pô, tudo bem, o Ele não manda o recorte... Leonardo Jardim embora nem a pau. O recorte, nem a pau... Não manda. Tá maluco, né? Não nem manda. a pau. O cara faz 2 dias que o cara chamou a máfia azul pra conversar com o jogador. Você acha que ele não vai mandar embora? Se o cara perder mais 3 jogos. Ele não manda o cara embora. Quando o Leonardo Jardim chegou, ele falou que esse cara é diferente, que esse cara tem uma visão de bola diferente, mano. Você acredita? O cara jogou o cara lá em cima. O cara já mandou 3, 4 treinadores embora. Ele vai ficar. Mano, eu te garanto, ele não manda esse cara embora. Tá bom. Vamos apostar então. Vamos apostar. Aposta aí. Mas assim, não apostar. pode ser pra sempre, né? Nunca mais vai mandar o cara embora. Tem que ter um prazo. É, tem que ter um prazo. No mínimo, coloca aí, no mínimo. Até quando, no mínimo, você garante que ele tá no Cruzeiro? Então tá até a 10ª rodada do Cruzeiro. Até a 10ª rodada do Brasileirão, ele tá no Cruzeiro. Mano, 10ª rodada acho que é meio longe, não? Não, tá ótimo. Até a 10ª rodada. Pô, já estamos na 3ª já. Não, tá ótimo. Até a 10ª rodada. Ok. Fechado. Tá apostado então. Deixa eu ver que dia que dá isso, mano. Ele não vai mandar esse cara embora. Você acha que se o Cruzeiro perder mais 5 jogos seguidos, ele não manda embora? Ah, porra, mas e se o Cruzeiro plantar uma bananeira dentro da toca da raposa não, mas pera aí, começar a fazer? Mas peraí. Não, Peraí. O que o Pedrinho tá falando é, ele não vai mandar o Leonardo Jardim embora. Ele não vai mandar embora, mano. Ele já mandou. Então tá bom. O Cruzeiro pode vencer 10 jogos seguidos e perder 10 seguidos que não vai mandar embora. Tá bom, vamos ver. Mano, a 10ª rodada... Você confia tanto na palavra do Pedrinho BH, então vambora. 25 de maio. Tá Acho bom. que tá longe. Não, um mês e pouquinho, tá bom. Se o Cruzeiro tiver um mês desastroso, o Leonardo Jardim continua no comando do Cruzeiro. Tá bom, vamos ver. Você confia nos caras? Eu acho que é muito longe. Eu não confio. Tem que ser até o final do mês. Eu não confio. Eu não tô dizendo que o cara vai cair. Eu estou dizendo que eu não confio na palavra de diretor de futebol que banca técnico. Não confio em nenhum. Eu também não. Nenhum. Essa eu tô mais com o Zambolino, mano. Mano, mas a Eu acho que questão... ele vai- Eu não tô falando disso. A questão é o seguinte. A questão do Pedrinho é... Ele mandar o Leonardo Jardim embora vai falar muito mais sobre ele como dono do que o Leonardo Jardim e do trabalho do Leonardo Jardim. Já não Meu é a amigo, parada. se o Leonardo Jardim perder 5 jogos, o Cruzeiro começar a ir lá pra baixo do Campeonato Brasileiro, ele não tá nem aí, ele precisa dar uma resposta pra torcida. E ele não vem me dizer que ele não tá preocupado com a torcida. Se o cara colocou a organizada dentro do clube, é a maior prova que ele tá preocupado. Eu também acho. Aí eu tô com o Zambolino. Mano, eu te garanto que ele hoje, depois de tudo que aconteceu, da repercussão que teve com essa entrevista que ele deu, ele vai estar muito mais preocupado com ele do que qualquer outra coisa. Eu acho que o Zambolino tá distorcendo os fatos um pouco. Eu acho que sim. Eu acho que ele tá sendo maldoso. Eu acho que sim. Acho que ele entrou na mente do Pedrinho? Sim. Mas eu concordo com ele que não dá pra gente confiar 100% na palavra do Pedrinho BH e, pô, nem achar que porque o Pedrinho BH acha o Leonardo Jardim diferente, que se o Leonardo Jardim começar a perder um monte de jogo aí, ele vai ficar. Eu acho que ele vai cair. Gente, Tite foi uma vez na história do futebol brasileiro. Esquece isso aí. Não, mas não. Ai, nossa, a bela gestão do André Sanches, velho. Vamos bater Não tô falando. Não, deu certo, mas assim. Pô, para. Acontece tô falando... isso em um monte de lugar, mano. Acontece isso em um monte de lugar. No futebol brasileiro? Acontece em um monte de lugar. Em um monte de lugar. O problema é que chega uma hora que fica insustentável, mano. Vocês querem falar mais alguma coisa do Cruzeiro ou podemos ir pro Flamengo? Ah, já que você já tá puxando Corinthians, né? Eu Corinthians. Porra. Tudo tem que levar pro Corinthians. Vou te falar um negócio. Caião, vamos falar do Flamengo então, porque foi pra mim uma derrota histórica, você pode até falar ou não, se pra você foi. Caraca, mas o Flamengo... Você tá cheio de derrota histórica, hein, mano? Pô, o Flamengo nunca tinha perdido... O que Flamengo o Vasco nunca tinha sofre de derrota histórica, então o que o Corinthians sofre de derrota Mas o histórica... que uma coisa tem a ver com a outra? Ué? É que eu acho que seu sarrafo de histórica tá muito baixo, mano. Não, tá louco. Ah, do Cruzeiro foi muito, do Flamengo a gente até pode discutir. Exato. Agora, Flamengo nunca tinha perdido pra um clube argentino jogando em casa na Libertadores, então isso pelo menos minimamente é relevante, né? 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates. Central Córdoba, um timeco da Argentina. Timeco, mas assim, timeco mesmo. Primeira vez jogando Libertadores. Primeira vez. Pô, se não tem relevância isso aí, com o time que o Flamengo tem hoje, desculpa, aí acabou, né? Aí vocês estão de sacanagem. É que eu acho que o fato de ser a segunda rodada da fase de grupos tira o peso.
Não, tira o peso. Eu não tô dizendo que é terra arrasada, que acabou, que o Flamengo é um absurdo ter que sair vaiado. Não é nada disso. Mas que tem uma relevância, tem. Não dá pra negar. O que você tem pra falar da derrota, que eu acho que, obviamente, muito menos vexatória que a do Cruzeiro, mas acende um alerta pro Flamengo, não pela derrota, mas pelos últimos jogos que o Flamengo tem sofrido 5 gols nos últimos 5 jogos, ou não? Não acende alerta. Acho que faz parte. Mano, você pode achar histórico, eu acho mais normal, curioso. assim, tipo, acontece no futebol. Primeira derrota, assim, mais que chama mais atenção do Felipe Luiz desde que ele virou técnico do Flamengo. E aí é essa tecla que eu bato tanto, que é a casca que ele tem que criar até ele chegar na seleção, e por isso que eu sou contra a chegada dele hoje, né? Eu acho que ele tem que passar por situações como essa pra gente ver como é que ele vai lidar, pra gente ver como é que ele vai lidar com o grupo, perante a competição, porque o grupo do Flamengo é muito fácil. Mas essa derrota é chata, né? Incomoda. São 3 pontos dentro de casa que o Flamengo vai ter que buscar fora agora. Sem dúvida. Mas que, obviamente, tem toda a condição de vencer os caras lá, né? De golear os caras lá. Foi mais um acidente de percurso, Pedrinho? Então, eu acho que... foi mal. Mas eu acho que é por aí. Véi, eu só acho que ele tentou usar uma estratégia ontem e ele perdeu o jogo. O Flamengo teve chance de ganhar o jogo. O Flamengo jogou bem. Bem assim, o Flamengo jogou melhor que o outro time. Foi 2 gols de bola parada. E aí, pra mim, se o povo tá falando, que o cara que poupou o Gerson, poupou o Wesley, que pra mim, se tivesse esses caras aí também, ia tomar gol os gols que tomaram ia tomar do mesmo jeito. O Flamengo, o Bruno Henrique errou um gol no último lance do jogo, que tava só ele e o gol, que ele deu uma cabeçada na trave. Então, assim, o Flamengo teve chance de ganhar. O Flamengo criou a estratégia que... A galera ficou puto porque perdeu o jogo. Porque se tivesse ganhado, não tava falando, entendeu? Sim, sem dúvida. Mas eu acho que é natural, né? Perder o jogo tem que ficar revoltado. Não, mas eu entendi o que o Pedrinho quis dizer. O Pedrinho quis dizer que, tipo assim... Não foi pela atuação. Seria algo normal a se fazer. Não foi porque ele não colocou o Gerson, o Wesley. Pronto, foi melhorar. É óbvio que o povo sempre vai bater porque perdeu o jogo. Senão, esquece o que eu falei. Não foi pelo fato, não tem o Wesley, não tem o Gerson, entendeu? Então, assim, e eu também não acho que ele desmereceu o outro time, não acho que ele foi arrogante, ele só tentou uma estratégia diferente, e que na cabeça dele fez sentido, e que realmente... Se não puder poupar contra o Central Córdoba, acabou. E, gente, vamos lá, o elenco do Flamengo, se você pegar os moleques do Ninho e mais os 22 que tá lá, todos são melhores. Se fazer um raio-x, eles são melhores que qualquer outro jogador que tá no grupo do Flamengo. O banco do Flamengo é um absurdo. O time é forte. Independente de quem ele vai colocar pra jogar, o time é muito bom. Então, assim, não é... colocou o time reserva e dá... Calma lá, velho. O elenco do Flamengo é pra dar rodagem. Você tem que rodar. É por isso que você tem um elenco tão forte. Não é igual, por exemplo, o Palmeiras hoje, você tirar o Estevão, você tirar o Veiga, acabou. Cruzeiro nem se fala, nem o titular tá jogando. O Flamengo tem esse poder de fazer isso, tem esse direito. Debate pronto pra gente ir pro Verdão. Vocês acham que o Flamengo criou um sarrafo tão alto que isso pode prejudicá-lo? Sabotar o Flamengo? Não, mas não é sarrafo alto não, mano. Tem que ficar muito puto de perder pro Central Córdoba em casa. Tem que ficar revoltado, juro. Pô, é um resultado horroroso. Assim, eu tava brincando aqui com você que eu não acho histórico e tal, mas é um negócio que não pode acontecer. Não dá pra tratar com naturalidade, não acho que, tipo assim, é o fim do mundo, acho que é um acidente de percurso aí no meio, mas não dá pra acontecer, mano. Por ser em do Flamengo tem que sair muito puto do Maracanã, normal. Por ser em casa, né? Concordo, 100%. E aí, Caião, vamos falar de outro jogo. Da Libertadores, vamos falar do seu Palmeiras, vitória por 1-0, que eu te ouvi muito sobre a atuação do Palmeiras, principalmente do Felipe Anderson. Sei que já nas suas redes sociais já falou que foi a melhor partida do nosso querido Sleep, mas não tem como. Eu preciso começar pedindo a sua opinião sobre o Richard Rios. Mano, foi uma das coisas que me deixou mais puto desde que eu fui no estádio, mano. Juro. Pior que Breno Lopes, pior que... Não é pior que o Breno Lopes. O que eu acho é que, tipo assim, é uma burrice tão grande, mano, você fazer isso contra a torcida depois você faz um gol, que, pô, é injustificável. E assim, o Richard, eu vou repetir o que eu falei, né? O Richard Rios, ele não tem o direito de mandar a torcida do Palmeiras calar a boca, assim como nenhum outro jogador tem o direito de mandar o maior patrimônio do clube
ou pra aquele lugar, ou cala a boca, ou fica quieto, ou qualquer coisa, mano. O torcedor, ele tem o direito de xingar, de reclamar, de fazer o que ele quiser. E eu vou mais longe ainda. Pelas cagadas que o Richard Hughes já fez, ele é pouco criticado. Ele é pouco criticado. Mano, foi tão desproporcional a reação dele no gol que ninguém entendeu nada. Tipo assim, ele não é um cara muito criticado. Ele não é um cara que a torcida pega no pé. Não é, mano. Longe Verdade, de ser. concordo. Ele é um dos caras mais protegidos pela torcida, apesar das suas cagadas em clássicos contra o Corinthians. Ah, ele joga muito, ele só falha contra o Corinthians. Pô, gente, assim, vamos cair na real, né? Ele só não pode falhar contra o Corinthians, ele pode falar contra o Brasil inteiro. Então, ele é um cara pouco criticado, que muito defendido pela torcida, que subiu no conceito de muito torcedor, inclusive no meu, desde o momento que chegou. Esse é um ponto, tá? E aí, no intervalo, ele já viu que fez merda, foi pedir desculpa, ele foi vaiado no segundo tempo, e a torcida tá no direito de... durante o jogo não se vai a jogador. Meu amigão, o cara fez essa cagada, ele tem que ouvir, mano. E ele tem que ouvir justamente pra ele passar por esse processo de humilhação dentro do campo, de pedir desculpa pra todo mundo. Aí, ele foi no intervalo, pediu desculpa, ele foi substituído no meio do segundo tempo, ele foi até a torcida organizada, pediu desculpa, saiu do estádio pedindo desculpa pra todo mundo. Acabou o jogo, ele pediu desculpa pra todo mundo de novo, jogou a camisa pra torcida, foi pra entrevista e pediu desculpa. Ele errou, foi xingado e tinha que ser, mas depois ele foi homem, botou a cara, pediu desculpa. Não acho que é pra fazer tempestade em copo d'água. Página virada? Beleza. Morreu aí, vida que segue, vambora. O que eu não posso acreditar é que, porra, a hora que a torcida ficou puta com ele, xingou, tinha cara puto, mano, batendo palma. Tipo assim, pô, gente, torcedor de futebol tá com liberdade pra fazer o que quiser agora, e a torcida do Palmeiras, pô, dane-se, velho, deixa o cara cagar na cabeça. Que isso, mano? Que mundo é esse? Que não se pode ficar puto que o cara mandou a torcida do próprio time calar a boca. Só pra gente manter nesse assunto, a gente já vai falar do jogo, mas queria... primeiro que eu acho que essa tem que ser a enquete de hoje. Se o jogador tem ou não tem o direito de xingar ou de responder, né, de uma forma mais agressiva à torcida. Porque eu acho que talvez, por mais que seja a resposta, muito provavelmente vai ser o não. Mas eu acho que tem muita gente que vai comentar sim, então até deixar nos comentários também essa enquete de hoje. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Pode fazer. Por que a torcida tem o direito de xingar e mandar o cara tomar naquele lugar e o cara não pode responder quando ele se acha no direito? Mano, porque isso faz parte da profissão do cara, mano. Eu não tô indo na casa do Richard Hughes, eu não tô indo, mano, pra família dele xingar ele, eu não tô chegando na casa dele xingando ele. Eu tô pagando meu ingresso R$300, tinha 24 mil pessoas no Allianz Parque, tomando chuva ontem, porque a porra da Leila Pereira meteu R$500 o ingresso lá, e o ticket médio ficou R$100, o estádio não ficou cheio no jogo da Libertadores. Se eu não tiver o direito público, né, de xingar o cara da arquibancada, pô, fecha o futebol, mano. O direito... O jogador não pode responder. O direito você tem, você deve. Mano, porque agora falando do jogador, para com a torcida. Eu acho que assim, direito... Você é o maior patrimônio do clube, mano. Eu vou te falar um negócio, porque é o seguinte, o cara ali também, eu consigo entender o lado do cara chegou e pediu desculpa, pronto. Eu consigo entender do lado do cara também, que o cara, mano, pô, o cara tá puto, o cara não tá saindo de casa, o cara tá bolado, o cara tá nervoso, o cara tá ali no sangue do momento, o cara quer botar pra fora. Se eu te falar o que o Richard Hughes faz, não tá saindo de casa. Se eu te falar o que o Richard Hughes faz em São Paulo, você não acredita. Pô, eu só acho, Pedrinho, que foi uma ação completamente desproporcional a forma como ele é tratado pela torcida. Só isso. Vamos falar o Breno Lopes, então. O Breno Lopes, a torcida do Palmeiras pegava muito com razão, tá? Não tô falando que não tem razão, não, mas era muito mais agressivo, correto? Correto. Quando ele fez aquele gol ali e tal, ele fez aquilo, que ele tá... Acho que ele foi muito over também, tá? Eu consigo entender o que o cara tava sentindo também ali, mano, naquele momento, e ele botou pra fora, e aí depois pediu desculpa e tal. Você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Porque, mano, o cara também é humano, pô. O cara também... Mas mesmo assim... Não, eu acho que o direito todo mundo tem. O jogador tem... O jogador não tem. Não, calma. Se a gente for olhar friamente, ele tem o direito, a torcida tem o direito, só que é aquilo. Cada um arque com as consequências, principalmente o jogador. Se ele quer fazer isso, beleza, ele tá ferrado. Acabou. Eu acho que a sorte do Richard Hughes é que, com certeza, o Abel Ferreira deve ter dado um come nele, mas um come, assim, não só o Abel, como outras pessoas, outros jogadores, enfim. E a sorte dele é que ele conseguiu pedir desculpas durante o jogo. Mano, posso falar um negócio? Porque... O fato dele ter pedido desculpa onde ele fez a cagada, que é no campo, fez muita diferença. Com certeza.
Com Tipo certeza. assim, Eu uma acho coisa é ele chegar na casa dele depois e postar um e textinho lá na postar um rede vídeo. social. tá Exato, ligado? exato. Que foi o que aconteceu com o Breno Lopes. Eu não me lembro contra quem foi, mas eu me lembro que foi Contra uma o sexta-feira à Juventude. noite. Juventude. Sexta-feira à noite, ele faz o gol no final do jogo e manda a torcida calar a boca. E aí. Não porra, manda a torcida calar a boca, não. Mostra o dedo do meio pra torcida. xinga a torcida. E aí, pô, pra consertar isso aí demora muito mais. Mas enfim, tá aí a enquete. Você quer comentar da partida? Mano, só pra completar isso que o Pedrinho falou, pô, Pedrinho, eu concordo com você, né? Nós somos dois caras que defendemos muitos jogadores. Eu acho que, mano, encontrou o cara, sei lá, qualquer lugar da vida aí. Alguém falou alguma merda pra ele, mano, eu sou a favor do cara ir lá e dar um tapa na cara do maluco. Porque, mano, isso não acontece com ninguém, tá ligado? Não é porque você errou lá no seu trabalho que, mano, você sai na rua e vem um cliente da empresa e, pum, dá um tapa na sua... Vem falar besteira pra você. Isso não acontece. Aí eu sou a favor. Agora, dentro do campo... cara, né? Hã? Na vida pessoal do cara, quando o cara Exato, na vida pessoal do cara. Agora, eu acho que dentro do campo, mano, torcedor tem o direito. Enfim, Tem. sobre o jogo, mano, eu acho que foi um pouquinho melhor, não foi nada espetacular também, não. O time do Cerro Porteño é muito, muito ruim, gente. Muito, muito ruim, com força, assim. Mas algumas coisas, pô, me chamaram a atenção. Que eu acho que o time melhora muito quando tem o Gustavo Gomes, independente do Palmeiras ser pouco atacado ou não, acho que postura melhora, eu acho que o Gomes, apesar de não ser um primor tecnicamente com o pé, ele anda a bola mais rápido no sistema defensivo do que os outros zagueiros. O Bruno Fux é um cara que tem me surpreendido, assim, porque em tese ele chegou pra ser um cara que só ia compor elenco e tem sido titular, e é um cara que não tem comprometido e ainda é um alívio na saída de bola do Palmeiras. O Murilo, graças a Deus, acertou um passe pra frente ontem, uma bela bola pro Facundo. O gol um golaço, mano. Mas acho que o destaque principal, e o que a gente tem que falar, o Veiga saiu machucado, né, no comecinho do jogo. Aí o Estevão foi jogar de 10, que é onde ele já pediu algumas vezes pra jogar, e o Felipe Anderson jogou do lado direito. E o Felipe Anderson fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o Abel deveria aproveitar a confiança dele pela direita. Era assim Eu que ele ainda não jogava mais na Lazio, não era? Sim, era. Então, Felipe Anderson pela direita, jogou muito bem. O Emiliano Martinez me agradou um pouquinho mais, mano. Passou bola mais pra frente, acelerou mais o jogo, tem melhorado. O Estevão, que eu acho que vai ter que adaptar um pouquinho ali por dentro pra ele encostar mais na bola. E aí eu acho que isso vai ser importante pro Palmeiras jogar mais por dentro. Porque ainda acho que joga muito pelo lado. Jogar mais por dentro vai ser importante pra ter variação e pra balançar a defesa adversária. Acho que é isso, mano. O gol do Vitor Roque em algum momento ele vai sair. Ontem saiu por, sei lá, milímetro, ele não tava impedido. Ele não tava em posição legal, né? Eu acho que vai sair. Se a bola cair no pé dele, ele vai fazer. A torcida do Palmeiras entende o momento do Vitor Roque. Paulinho tá pra voltar esse mês, né? O Paulinho tá pra voltar também. Acho que vai ser um cara importante ali no lugar do Facundo. E é isso, Zambolino. Acho que foi um pouquinho melhor, mano. Foi nada demais, um pouquinho melhor, mas acho importante. Eu acho que individualmente. Voltar a vencer. Individualmente, os caras melhoraram. E aí, tipo, coletivo melhor, individualmente potencializa mais, né? Então, tem essa. Eu acho que Agora, o Flaco Lopes, eu já vou falar porque o Palmeiras ganhou. Pra não falar que eu só falo quando perco. Não dá, mano. Não dá. Caralho, como é que defende um cara desse? Falando sério. É indefensável, mano. Desculpa. Acho que o Palmeiras é questão de tempo pra ele voltar nos trilhos, né? É só ter paciência que eu acho que o Palmeiras vai voltar. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, assim. Acho que tá voltando a vencer, tá melhorando aos pouquinhos. Vitor Roque vai desencantar, Paulinho vai entrar. Então acho que é questão de tempo o Palmeiras voltar a competir em alto nível. E aí, só pra fechar a rodada de ontem, o Bahia tendo uma vitória extremamente importante fora de casa contra o Nacional. Bahia que empatou contra o Inter, né? Essa pra mim foi uma vitória histórica. Foi uma vitória... Bahia que é o único time com pelo menos 20 jogos na Libertadores que tem no máximo 3 derrotas. Então, que recorde foi esse? É uma loucura. Parabéns ao Bahia. Que recorde foi esse, Caio? Que tem 20 jogos na história e só perdeu 3, velho. Pelo menos. Tô brincando, meu querido, tô brincando. Mas enfim, só destacar a vitória do Bahia aqui. Foi um jogaço, né, Pedrinho? Golaço do Eric Pulga, esse cara tá deitando. Ainda bem que a gente brigou pra não descer ele daquele sarrafo lá que a gente colocou naquele grupo lá na tier list. E a torcida nacional jogando garrafa dentro de campo, quase acertou o goleiro, jogando pedra na torcida, no campo. Os caras ficaram malucos com a derrota. Baita vitória do Bahia, esse que é o grupo da morte. A gente tem a Internacional e a Atlético Nacional
Nacional. Não, esses 3 pontos foram maravilhosos, né? E é isso. Bahia, acho que vai classificar, tá? Vai dar Bahia e Inter. Acho que foi esse meu palpite. Falando de Inter e Atlético Nacional, diretor, já roda a vinheta pra gente falar dos jogos de hoje. Senhores, hoje temos 6 jogos, hein? Vai ser, na TV em um, computador no outro, no celular no outro, e assim vai do jeito que a gente gosta. Começando pelo que interessa a Libertadores, a gente tem o Inter recebendo o Atlético Nacional, jogo extremamente difícil. Atlético Nacional, um dos principais times da Colômbia, equipe tradicional. A gente acabou de falar do Bahia, grupo da morte. O Inter precisa vencer. Ainda temos Colo-Colo e Fortaleza, também jogo bem importante. Fortaleza perdeu pro Racing, jogando em casa, né? Tomou uma ataca no primeiro jogo. E o nosso querido tricolor paulista recebendo o Alianza Lima no Morumbis. Na Sul-Americana, a gente tem Defensa e Justiça contra o Vitória, Atlético Mineiro contra Iquique e o Fluminense contra o GV San José. Vocês querem comentar algum jogo específico e também já pode deixar os palpites? Quero falar do Fortaleza. Fortaleza, obrigação pontuar. Se o Fortaleza não pontuar nesse jogo, ele se complica absurdamente dentro do grupo. Absurdamente. Ele tem que pontuar lá. Eu não vou falar que vencer, porque vencer o Colo-Colo no Chile é complicado. Mas tem que pontuar, mano. E não deixar o Colo-Colo pontuar. É um jogo de extrema importância pro Fortaleza hoje. Vai pagar o pato pelo jogo que fez no Castelão contra o Racing, que tomou 3-0. Então precisa pontuar. Esse jogo é muito importante. Eu queria falar do São Paulo. São Paulo tem que ganhar hoje para ficar tranquilo na classificação, e principalmente por causa do Zubeldia, que tá na corda bamba, então tem que ganhar, e vai ganhar. Em relação ao Atlético Mineiro, é outro time também que precisa ganhar, empatou o primeiro jogo fora, e o Galo já não vence há 4 jogos, e Kiki, achei que esse time era do Avaí, não sei, nunca ouvi falar. Ele já jogou com o Atlético, acho que não? Não sei. Se eu não me engano, esse Vitória, nome é... O Vitória empatou o primeiro jogo dentro de casa. Defesa e Justiça sempre chega, tá? Nas fases finais da Sul-Americana. Da Sula. É um jogo difícil lá pro Vitória. Se beliscar o empate, tá lindo. E o Flu ganha também. GV San José. Parece o nome da faculdade, né? Eu acho que o jogo mais difícil aqui, mais interessante, além do Fortaleza, é claro, é o do Inter. Vai ser um jogaço esse Inter e Atlético Nacional. Bem legal, 7 da noite, hein? Pra quem não, o Inter vai ganhar. O Inter vai meter 3-0 neles, vai ver. Ô, louco. Vamos ver. Amanhã a gente vai comentar tudo sobre esses jogos. Enxurrada de jogos, e só jogaço também, né? Só jogo bom. Diretor, roda a vinheta porque a gente tem que ir pros acréscimos, enaltecer o melhor time do mundo e também falar umas verdades aqui no nosso querido Faz e Me Abraça. Senhores, antes de a gente falar tudo que tá na nossa garganta, principalmente na de vocês querem falar bastante. Tem nada na minha garganta não, hein? Tá só bom. Pra deixar claro pro público aí. Você gosta, né? Eu gosto, né? Você é cheio de coisa na garganta, querendo empurrar na minha, e eu, fora. Barcelona já dá pra ser consolidado como o melhor time do mundo e o grande favorito à Champions League, depois de vencer por 4-0, carimbar, né, a vaga pra semifinal. Passou o carro ontem no Borussia. Sim. Mim, Pode afirmar que o Barcelona é o melhor time do mundo hoje. Joga o melhor futebol da Europa. Desde o começo da temporada, a gente bate nessa tecla que é mó tempão, a gente coloca o Liverpool junto com ele. O Liverpool faz um grande ano também. Mas o Barcelona é muito legal ver, mano, o trio de ataque, velho. O Barcelona jogar é divertido. E não é... O Barcelona, pra mim, é o melhor não só pelo trio de ataque, que, assim, é avassalador, é lindo de ver, igual o Caio falou, mas o meio de campo joga, e a defesa do Barcelona é muito bom de ver também, porque os caras jogam, assim, com a linha alta, deixa o outro time em impedimento toda hora, os caras são rápidos, tem uma recuperação boa, o time é muito bem treinado. E só uma estatística também que eu achei legal o Lewandowski, que já não é uma criança mais, é a 8ª temporada dele que ele faz 40 ou mais gols. É muita coisa. Como joga ele é meio subestimado, o Lewandowski. Também A acho. galera não tem muita noção da quantidade de gol que ele tem na carreira,
mano. Também acho. Sabe quantos gols que ele tem na carreira? Ele tem 700 gols, não tem? 710. Aí. 800? 710. Ah, 710. Tá louco. Ele é muito bom. Ele é E o muito bom. Borussia é a maior vítima do Leva. Ele jogou também, lá. né? Jogou lá, mas quando foi pro Bayern, só metia caixa. E aí, só destacar também vitória do PSG pra cima do Aston Villa. PSG, a grande surpresa do ano, né? A grande surpresa da temporada. O melhor PSG dos últimos anos, sem as estrelas, com um treinador bom, com vários jogadores ambiciosos, jovens, que buscam seu espaço ainda no futebol e que joga muito, muito bem. Fez o gol no finzinho ontem, que pra mim decretou. Tava 2-1, mas fez o terceiro gol ontem, que pra mim decretou a classificação também. E aí, pra gente finalizar o nosso querido programa de hoje, não dá pra deixar de falar. Tivemos que começar com o nosso Cruzeiro, porque, cabuloso nunca decepciona, né? Mas a notícia do dia ontem foi a suspensão da ESPN, suspensão dos 6 jornalistas, né? Jean Oddi, Paulo Calçade, enfim, todos que estavam ali na bancada do Linha de Passe. Da bola. Todos que estavam na bancada do Linha de Passe na segunda-feira, mas até gente ali de bastidor. Por 2 dias, né? Uma suspensão pequena, mas não deixa de ser uma suspensão. Porque o Linha de Passe fez um programa especial sobre a CBF. Um programa muito bom, por sinal, tá? Quem não viu, acho que vale a pena ver. Se ainda tiver disponível pra ver, né? Porque, Mas enfim, queria ouvir a opinião de vocês. À noite o elenco era outro. Eles devem voltar. O Jean Oddi disse que eles voltam amanhã, né? Mas eu acho que o grande ponto é preocupante tudo que tá acontecendo. A gente não poder mais falar da CBF, ter essa suspensão, principalmente porque o programa foi muito além do Edinaldo, né? Trouxe o lado político que envolve o Edinaldo também, figuras importantes, de ministros do STF, enfim, tudo mais. Parabéns, a censura tá de volta. Simples assim. E a diretoria da ESPN só tem bunda mole. É uma vergonha o que a ESPN fez. Mas comercialmente a ESPN acabou de comprar a Série B. Porque transmite a Série B. O que aconteceu? A CBF doou os direitos pra ESPN? Ou a ESPN foi lá e pagou 60 milhões? O dia que os caras sentarem na bancada e não puderem falar a opinião deles porque tá transmitindo o campeonato, irmão, fecha a porra da emissora. O negócio não é nem da opinião. O programa é de opinião, pô. O programa é de opinião. E aí, sabe o que eu fico maluco? A democracia, liberdade de expressão é até a página 2. Liberdade de expressão pode, até que não seja uma crítica contra mim. Então, assim, Cara, e é isso. Aí vai acontecer um negócio desse, aí vem a cortina de fumaça. Aí vai soltar a notícia do Neymar. Aí ninguém mais lembra disso. Como já não lembra mais que o Ronaldo não pôde nem se candidatar. Como já não se lembra mais que os caras aumentou o salário dos presidentes das federações de 50 mil para 215 mil. E aí vai indo. E o brasileiro vai perdendo o senso do absurdo, vai virando uma bola de neve. E na hora que você vê, mano, acabou. Tem uma coisa que, mano, era pro brasileiro sair na rua. Ele fala assim, mano, o que tá acontecendo? Tá maluco? A gente tá falando da ESPN, a gente tá falando dos caras mais... de um canal qualquer, né? A gente tá falando, dos programas mais tradicional da ESPN e dos caras que, quando me entendo por gente, o Paulo Calçado já tava na ESPN, pô. Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa pra gente avaliar e observar muito bem os próximos passos, né? Mas é uma coisa preocupante. É preocupante os rumos que não só que a CBF tá tomando, porque eu acho que a preocupação não é com a CBF, a preocupação é com o futebol brasileiro como um todo. Seja seleção, seja o rumo que o futebol brasileiro tá tomando pelas queridas pessoas que comandam essa bagaça, né? Essa que é a verdade. Caião, Pedrinho, amanhã é sexta-feira, dia de bagunça, amanhã tamo de volta, hein? Vambora, Zambolino, tamo junto, meu irmão, tamo junto, Pedrinho. Até amanhã. Rapaziada, obrigado pela audiência, tamo junto, fique em paz e amanhã tamo aqui, bailando outra vez. É isso aí, pessoal, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @fazmeabraço.cc, @CaioCapita e @PHAmorais com 2 S no final. De responder a enquete e de deixar muitos comentários, porque sexta-feira, principalmente, a gente lê todos os comentários, faz a bagunça toda, a zona toda, vamos falar muito de todos os jogos que vão rolar hoje à noite. Fechado? Faz e me abraça a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.